Água Santa despacha Red Bull Bragantino e define as finais do Campeonato Paulista. Seja bem-vindo ao Gandolinha Alviverde, meu nome é Bruno e estamos aqui com mais um vídeo para falar aí um pouco sobre a final do Paulistão, que vai acontecer, que está previsto para o dia 2 e 9 de abril e pode ter alterações dessa data e eu vou explicar aqui para vocês. Bem, na noite dessa segunda-feira o Água Santa fez um jogo sofrido contra o Red Bull Bragantino e acabou despachando o Red Bull nos pênaltis, igual fez com o São Paulo. O Água Santa é um time bem traiçoeirinho, é um time. É o Água Suja, como eu gosto de falar. Porque, olha, quando eu vi o jogo, no começo, eu tava assistindo o jogo. Eu não assisti, né? Eu tava meio que escutando, vendo algumas partes e tal. E, cara, eu lembro do jogo entre o Palmeiras e Red Bull e o Palmeiras e Água Santa. Eu falei, pô, eu acho que hoje tem pelo menos um vermelho pra cada lado, porque são duas equipes que batem muito. E dito e feito, né? Teve, né? Aquele idiota lá que brigou com o Hendrick no jogo. No começo no jogo no Paulistão. O primeiro jogo entre Palmeiras e Água Santa. Ele foi brigar com o Hendrick, depois brigou com o Abel, não sei o que. Aí foi o técnico dos caras brigar com o Abel. Ele deu uma cabeçada no Arthur, sem noção nenhuma, expulsou, deixou a Água Santa na mão. Só que logo em seguida o Matheus Fernandes, aquele do jogador que é do Palmeiras, que está emprestado para o Red Bull, fez uma falta idiota e também acabou levando o segundo amarelo, foi expulso. E, cara, o Red Bull ele jogou, teve a sorte de fazer um gol lá, um gol meio que na sorte, porque bateu na trave, aí depois bateu no goleiro, entrou no gol, não deu tempo do goleiro puxar a bola para fora. Aí o Red Bull ele se recuou e ia jogar no contra-ataque, mas o Água Santa foi muito encardido, cara. O Água Santa tava chegando bem ao ataque, não tinha qualidade técnica para enfiar a bola no gol, até que uma hora o incrível goleiro deles lá foi tentar driblar. Pô, tentou driblar o atacante, e aí ele adiantou demais a bola, sobrou pro outro atacante do Água Santa que acabou enfiando a bola no gol. Aí o jogo foi pro empate, no final do jogo ninguém conseguiu ampliar. E foi pros pênaltis. Nos pênaltis o Red Bull bobeou. E o goleiro do Água Santa pegou 2 pênaltis. E o Água Santa bate bem pênalti, hein? Aí entra naquela coisa que eu já falei naquele vídeo lá na semana passada, quando o São Paulo e o Corinthians tinham sido eliminado. Os times hoje têm que entender. Hoje os times têm processo. Hoje todos os times têm capacidade, até mesmo os pequenos, de proporcionar uma preparação física condizente ao campeonato que eles jogam. Então, todos os times têm uma preparação física, por mais que talvez não seja melhor que dos grandes, mas uma preparação física razoável. E os técnicos, querendo ou não, esses técnicos que vêm aqui disputar Paulistão, eles não são burros, né? Podem não ser os mais qualificados, mas não são burros. Eles sabem fazer uma boa defesa, sabem fazer uma preparação tática, né? E mesmo os jogadores sendo mais limitados do que os times grandes, eles acabam conseguindo disputar. E os times têm processo. É aquela coisa que eu falei. Hoje é só ver a Copa do Mundo, gente. Hoje em dia o futebol nunca esteve tão assim, justo, né? Porque mesmo você podendo pagar 50 milhões no jogador, você pode ter um processo, você pode ter um bom scouting, você pode ter um bom técnico, fazer uma boa tática, um bom treino e chegar lá jogar contra um São Paulo, contra um Corinthians, contra o Red Bull Bragantino. Mesmo você não tendo os melhores jogadores, você pode fazer um jogo duro. Você pode enfiar 11 caras atrás da bola e jogar por uma bola. E você ter qualidade suficiente para nessa uma bola fazer o gol. Gente, hoje o futebol não é mais como antigamente. Hoje em dia a camisa não ganha mais jogo, tá? Pode ajudar a ganhar? Pode. Mas não é mais o fator principal. Então eu vejo muita gente tá falando, é uma vergonha que não sei o que. Realmente, os times grandes têm a obrigação de ganhar. Eles são os favoritos. Mas, gente, isso é um novo normal. Assim, talvez não seja o normal os 4 dos 5 maiores times, dos 5 melhores times de São Paulo serem eliminados e não chegar à final. Mas isso não será mais anormal a gente ver um ou dois times grandes caindo no mata-mata, alguns nem se classificando pro mata-mata. O Red Bull Bragantino perdeu pro Ipiranga do Sul na Copa do Brasil. Então, isso vai ficar mais normal, tá? E... bem, agora falando um pouco sobre a final em si. O Palmeiras, ele vai... as datas previamente marcadas é dia 2 e 9 de abril. Que são os 2 primeiros domingos do mês de abril, né? Só que parece que existe um impedimento.
parece que existe um impeditivo do Água Santa jogar o jogo no dia 9 de abril, porque, se eu não me engano, os contratos dos jogadores vão até dia 3. Que é o penúltimo dia da janela de transferência. Aí no dia 3 acaba o contrato deles. E no dia 4 parece que alguns jogadores têm contratos assinados para jogar para algumas equipes da Série B. Então, existe. E tipo, o Água Santa não tem mais calendário pro resto do ano. Parece que eles não estão pro Brasileirão, não estão na Copa do Brasil. Então, parece que quase todos os jogadores vão ficar sem contrato. Eu acho que do time profissional todos vão ficar sem contrato. Acho que talvez a base deve ter, né? Porque tem o campeonato de base o ano todo, mas o time profissional parece que fica sem contrato a partir do dia 3 de abril. E isso é um impeditivo, porque a final mesmo é um jogo no dia 9. Então o time não vai ter time para jogar, na teoria, né? Então o Água Santa vai ter que ver o que vai fazer, porque eles não podem renovar com esses caras, porque alguns já estão até com contrato assinado, aparentemente. E também eles não teriam condição financeira para manter os jogadores. Se eu não me engano, quando no futebol brasileiro você tem que pelo menos fazer um contrato de 3 meses, né? É o mínimo aceitável, né? Então vamos ver o que vai fazer. Bem, pelo lado do Palmeiras, se eu fosse Palmeiras, eu tentaria. O Palmeiras ele tá com jogadores convocados pela seleção brasileira. Os nossos principais jogadores, né? O Rony, o Veiga e o Everton, né? Um dos nossos principais jogadores estão lá. Então, adiantar o jogo em uma semana ajudaria o Água Santa. Mas atrapalharia a gente, que a gente teria uma perda técnica, né? Não teriam os nossos principais jogadores à disposição. Se não fosse, acho que essa data FIFA eu até acharia interessante, porque aí o Palmeiras teria uma semana a mais de descanso e de treino até acho que a estreia da Libertadores. Mas isso não pode ser que tentem fazer isso. Mas se eu fosse o Palmeiras, eu não faria nada. Manteria o jogo do jeito que tá, porque sempre quando a gente teve problemas, sempre foi nos dito que era pra gente obedecer as regras, obedecer o que tava combinado, né? Como, por exemplo, no ano passado, quando a gente queria adiantar o jogo por causa do Allianz Parque, ou adiar, não lembro o que era. Por causa do Allianz Parque ia ter show, o São Paulo falou, não, é o protocolo, não sei o que, não sei o que lá. Não quiseram alterar, né? Bem, se eu fosse o Palmeiras, faria o mesmo agora. A gente não tem nada a ver com isso. É muito culpa do Paulistão. O time também bobeou, né? Mas é muito culpa do Paulistão. Sabendo que a maioria dos jogadores desses times que disputam o Paulistão geralmente no segundo semestre vão para times de Série B, Série A, né? Ele botar a final logo depois do final da janela, né, de transferências. O certo seria ter feito uma final antes. E, bem, bobearam. Se eu fosse o Palmeiras, eu tentaria atrapalhar o máximo possível aí de ajudar o Água Santa. A não ser que essa ajuda aí não vá atrapalhar o Palmeiras em forma financeira ou técnica, né? Bem, eu sou a favor dos estaduais terem menos datas há muito tempo já. Eu acho muito estranho esses estaduais terem do tamanho que são. Eu acho que 5, 6 datas para um estadual não é o suficiente. Então, um campeonato meio que de pré-temporada mesmo e acabou. E, bem, não sei o que vão fazer, não tô vendo nada na mídia aí sobre alguma possível solução. Não sei se a CBF talvez vá dar uma ajuda pro Água Santa poder ampliar um contrato só em uma semana para esses caras jogarem e combinar com os times deles chegarem um pouquinho atrasados, os times que eles já têm pré-contrato, não sei o que vão fazer. Bem, só acho que o Palmeiras tem que fazer o dele, entendeu? Eu acho que o Palmeiras não deveria ajudar em nada, manter esses jogos nas datas e acabou. Mas se quiserem ajudar, né? Porque o Água Santa é um time pequeno, não sei o quê. Querendo ou não, a Água Santa também foi atrapalhada pelo planejamento por causa disso. Eles não têm culpa também do jogo ser depois da janela de transferência. Então, se eu fosse o Palmeiras, se quiser ajudar no máximo, desde que o jogo não atrapalhe a gente financeiramente e tecnicamente, talvez ajudar, mas se eu fosse o Palmeiras, eu tentava manter os jogos nas datas mesmo. Ainda existe a possibilidade do jogo que é dia 2 de abril passar pro dia 1, porque parece que o Palmeiras tem a possibilidade de estrear no dia 4 de abril na Libertadores. Aí não teria tempo de descanso, né? Então, talvez esse primeiro jogo seja adiantado. Agora o jogo do dia 9, eu não sei o
e vão planejar aí pro Palmeiras, né? Bem, esse mês de abril vai ser um mês bem complicado pro Palmeiras, porque é início de Brasileirão, vamos ter a finais do Paulista e teremos o início da Libertadores e da Copa do Brasil pro Palmeiras, né? Bem, vamos ver até onde esse time vai. O Palmeiras ele tem que fazer um pouco de jogo duro agora, ser forte nos bastidores aí. Bem, o Palmeiras não conseguir ser mais forte que o Água Santa nos bastidores vai ser bem ridículo, né? Mas eu acho, mas vamos ver o que vão fazer. Bem, eu não consegui postar vídeo ontem no fim de semana, complicado. Fim de semana é difícil, mas ontem também tive algumas dificuldades técnicas aqui no computador, então eu não consegui acabar gravando. Bem, a ideia é sempre ter um vídeo por dia. Se você puder deixar o like, se inscrever e deixar o que você acha aí desse jogo contra o Água Santa. Se você acha que o Palmeiras deve ceder um pouquinho para ajudar o Água Santa, ou você acha que o Palmeiras tem que fazer jogo duro, porque com a gente sempre é feito jogo duro. Fala aí nos comentários. Se puder se inscrever, se inscreva. Valeu, falou!